Meu nome é Diego, eu estou aqui, como o pastor já adiantou, para falar do novo filho dele, O Coração de uma Igreja Saudável, o novo livro que o pastor está lançando, e a gente vai bater um papo rapidinho para falar o quanto esse livro pode edificar a vida de cada um que está por aqui. Então, por favor, uma salva de palmas, pastor Leandro Almeida! Fique à vontade, a casa é sua, pastor. Obrigado, Diegão. Tá tudo bem, né? Tudo ótimo. Calmo, tranquilo e sereno. Tranquilo e sereno. Pastor, para começar, Coração de uma Igreja Saudável. Eu tive a oportunidade de ler em primeira mão, então já sei que... E pior que é verdade, Farra. Mandei o PDF do livro, ele leu numa noite, 200 páginas. Quase isso. A gente, quando gosta de ler, já fica mais fácil. Quando o livro é bom, fica mais fácil ainda. Mas, pastor, fala um pouquinho o que a gente encontra aqui, o que eu já encontrei e o que todo mundo vai encontrar. Não sei se eu posso adiantar, mas tem muito a ver com GC. Mas fala um pouquinho, então, do que o povo pode encontrar nesse livro, pastor. Esse livro aqui, ele é mais do que simplesmente um livro para você ler e só, li aqui, para deixar na cabeceira da cama. Ele é um manual mesmo sobre como é a prática dos GCs nas nossas igrejas, né? Através desses pequenos grupos que a gente tem. Como é que o reino de Deus se expande, avança através disso, qual a importância disso para a nossa vida, para cada um de nós como ovelha também. Então, nesse livro nós entendemos, né? O título dele é muito forte nesse sentido, porque o coração, ele pulsa, ele bombeia o sangue para as partes do corpo, né? Faz tudo isso. Então, um pastoreio, ou uma ovelha que é pastoreada, ela é muito diferente de uma ovelha que simplesmente, de uma pessoa que simplesmente vem, frequenta o culto e vai embora para casa, né? Então, nesse sentido, ela trata dessa importância do pastoreio. Qual é a visão divina? Logo no primeiro capítulo a gente entende que nós estamos fazendo parte de um plano de Deus para que cheguemos até o Apocalipse, né? Tem uma visão declarada lá no Apocalipse. João viu uma grande multidão de todos os povos, tribos, línguas e nações diante do trono de Deus o adorando, dizendo santo, santo, santo. E o que é que nós hoje aqui temos a ver com isso? Abraão teve uma visão lá atrás, antes de nós, quando Deus o faz sair da tenda, olhar para as estrelas e dizer, ele disse assim: olha, assim será a sua descendência, né? E Gálatas vai dizer que chegou até nós as promessas feitas a Abraão. Então Abraão lá atrás tem uma visão de uma descendência que não dá para se contar, né? Ou seja, é muito numerosa essa descendência de Abraão. E lá na frente João tem uma visão de uma grande multidão, povos, tribos, línguas, de diversas nações, adorando ao Senhor ou prostrados diante do Senhor. Nós estamos numa era chamada igreja, então nós temos uma posição muito estratégica divina para que essa visão que Deus deu a Abraão e para João seja de fato concretizado. Como o que Deus usa para que essa visão seja concretizada? Deus usa a vida da igreja. E o que é igreja? O que é ser igreja? Ser igreja, uma das palavras para mim que mais apontam para a definição de igreja é relacionamento. Relacionamento. Certamente tem gente aqui que veio para cá hoje por conta de um convite de algum amigo, de algum parente. Então, através dos relacionamentos, o que nós estamos fazendo nesse tempo? Essa grande multidão que vai ser efetivada lá em Apocalipse, ela está sendo formada. E através da vida da igreja é que essa estratégia está sendo colocada em prática, né? O Espírito Santo nos inspira, nos impulsiona e a gente avança como corpo de Cristo. Há 3 anos atrás não tinha esse número de pessoas aqui nesse prédio. Não tinha nem o prédio. Não tinha nem o prédio desse jeito aqui, era só galpão. Agora nós já temos 4.000 pessoas frequentando esse lugar, né? Então nós, Lagoinha Caxias, fazemos parte de um plano divino. Nós estamos contribuindo para o aumento dessa grande multidão. E aí o coração, onde é que bombeia tudo isso? Os pequenos grupos.
né? Nós fizemos aqui um encontro algumas sextas-feiras atrás, umas duas sextas-feiras atrás, onde nós tínhamos aqui mais de 1.700 pessoas. Como que a gente chegou e trouxe todo mundo para cá? Não tinha lugar para todo mundo. Divulgamos nos grupos, ao invés dos GCs acontecerem nas casas nessa sexta-feira, os GCs vão acontecer na igreja. Então aquele povo que estava aqui é gente que já está toda semana. Mas o reino de Deus, ele é assim, ele é como um fermento. Ninguém percebe, mas ele vai fazendo a massa crescer, crescer, crescer e crescer. E aí a gente vai percebendo os efeitos do reino de Deus no lugar onde nós estamos instalados. E o GC acaba se tornando uma grande família, né? Essa que é a verdade. O nosso GC lá começou como Irajá, agora eu estou em Cordovil, porque a gente fez a multiplicação. Mas a gente guarda como se fosse um familiar nosso, né? Todo mundo que está no GC. Agora, pastor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua ligação com o GC, porque muita gente não sabe a história, mas quem implementou praticamente o GC na Lagoinha Rio foi o senhor. Eu fui líder de GC. O ano era 2010, assim. Tem tempo, hein? E eu já era pastor da igreja. Eu tinha ido desde 2008, dezembro de 2008, nós fomos consagrados, fomos enviados para a Vila Velha, no Espírito Santo, para sermos diretores do Carisma lá. E aí, em 2010, a gente volta para Belo Horizonte. E aí, o pastor que era líder acima de mim, ele me propôs algo. Leandrinho, cuida aqui de alguns GCs. Aí eu falei assim, eu não posso cuidar daquilo que eu não tive experiência antes. Como que eu vou dar o suporte necessário para essas pessoas? Eu prefiro começar um GC, eu liderando, junto com a Aline, e a partir das experiências e do que eu for buscando de estudos sobre isso, treinamentos e por aí vai, eu vou implementando e a coisa vai avançando. Então, eu tive assim, muita dificuldade no início, não dava ninguém no GC, tinha 10 pessoas no GC, mas essas 10 parecia que revezavam. Quando num GC tinha 5, aí no outro dia do GC tinha 5, mas nenhuma daquelas que veio nesse GC vieram. Parece que ligavam para o outro e está revezando. E ficamos alguns meses assim, onde é que eu estou errando, o que eu tenho que fazer? Então comecei a procurar, comecei a saber. Quanto mais eu estudava sobre o assunto, quanto mais eu colava em pessoas que sabiam, mais eu ficava apaixonado por essa visão de pequenos grupos, mais eu compreendia a realidade bíblica a respeito disso. Eu entendi que não é somente uma estratégia para fazer crescer a igreja, não é uma estratégia, é uma estratégia divina para que o reino de Deus avance. E aí a gente começou errando bastante e depois a gente acertou bastante também, graças a Deus. Enfim, lá em Belo Horizonte, de um GC, nós quando saímos e viemos para Niterói, nós deixamos 57 GCs, de um que foi multiplicando e tal. É para dar glória a Deus mesmo, igreja, porque, né? Eu olhando para tudo isso, falei assim, glória a Deus. Então eu não desisti lá atrás, né? Passou pela mente assim, o que passa pela mente de todo mundo, eu não sei cuidar direito de gente, isso aqui não é para mim e tal, será que eu fui chamado para isso, será que eu não fui chamado para isso e tal. E eu compreendi que todos nós podemos sim cuidar de alguém à medida do que a gente cresce em Deus. Sempre tem alguém menos experiente, sempre tem alguém que precisa de cuidado, e sempre vai ter alguém precisando ser cuidado, né? Então trouxe isso. Quando chego em Niterói, eu lembro que eu cheguei em Niterói assim, porque Deus direcionou tudo, mas quando eu cheguei em Niterói, a gente não tinha ainda assim, qual seria a minha função em Niterói. Eu lembro que eu estava na mesa sentado com o pastor Felipe, na sala. E aí, pastor, meus primeiros dias em Niterói, o que você quer que eu faça aqui na igreja? Pois é, né, cara? O que eu posso te colocar aqui? Rapaz, alguém que olhasse e falasse assim, cara, você é muito doido de chegar aqui sem saber o que vai fazer. Ou o pastor Felipe, que é muito doido de convidar para vir para cá. Ou os dois, né? Ou os dois, eu acho que é isso aí, essa opção aí, né? Na verdade, a opção melhor é a confiança também, né? A melhor coisa da vida é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você não precisa saber a estrada inteira, você só precisa saber o próximo passo, né? E aí, ali ele pegou e falou, cara,
cuida do GCs, está acontecendo isso. Falei, tá bom, já era algo que eu fazia mesmo lá em Belo Horizonte, e comecei a dar uma organizada nas coisas ali, criar o talk, estruturar as pessoas que vão escrever os talks, que mais, Sandro? A ter reuniões com os líderes, treinar os líderes, enfim, as multiplicações. É verdade, o GC tinha 80 pessoas. Não tinha os pilares do GCs que a gente conhece. Na verdade, era assim, ó, só para, porque tem muita gente acompanhando a gente também, e tem gente que tem assim muita crítica contra pequenos grupos, células. Quando eu chego em Niterói, o pastor Felipe me coloca para cuidar disso, eu chamei o pastor e falei assim, pastor, tem coisas que são praticadas por aí com relação a pequenos grupos que eu não acho saudável para a gente aqui, né, e tal. Que coisas, Leandrinho? Tem muitos lugares que eles colocam metas. Então, por exemplo, nesse trimestre, a meta do GC é batizar 3 pessoas, é fazer um evangelismo numa praça, e é fazer uma visita num hospital, e convidar 5 pessoas para estarem num dos cultos de domingo. Era uma meta. Então eu percebi por muito tempo que muita gente que liderava GC fazia essas coisas para cumprir, para chegar-se numa meta. Só que eu pensei assim, rapaz, a menina trabalha numa loja de roupa e tem que cumprir a meta de venda, né? O camarada trabalha na empresa dele lá e tem que cumprir a meta de venda. Aí chega na igreja, doutor Júlio, a gente vai e soca a meta na pessoa, meta. Então eu comecei a perceber que muitos líderes de pequenos grupos, pelo Brasil, viajando e falando, eles começavam a fazer as coisas certas, mas pela motivação errada. E fazer a coisa certa pela motivação errada, para Deus é o mesmo de fazer a coisa errada, né? Então era mais para bater uma meta. Eu falei com o pastor Felipe, pastor, ao invés de meta, vamos colocar pilares. Porque meta você corre atrás, pilares você constrói sobre. É muito mais leve, é muito mais saudável, a coisa flui muito melhor. E aí a gente começou a construir tudo isso. Uma das primeiras pessoas que estiveram ao meu lado está aqui hoje, graças a Deus, pastor Sandro, assumiu lá em Niterói. Vamos aplaudir pastor Sandro aqui, meu amigo, né? A gente pensava muita coisa junto, ia lá construir com os supervisores, e aí eu falava assim, Sandro, cuida. Quando estava prestes a acontecer Lagoinha Caxias, o pastor Felipe falou assim, e aí, mano, quem que vai ficar aqui no teu lugar e tal, que não sei o que. Eu falei, pastor, não é quem vai ficar, é quem já está. Eu não faço quase nada mais, né? Eu fiz o lidere, treinamento, o Sandro cuidava de tudo, então, enfim, de tantas coisas, e pegou dali para frente, está fazendo tanta coisa, e hoje é ele que fala o que a gente tem que fazer nas nossas igrejas do Rio aqui, ó que bênção, né? Mas isso é maravilhoso, porque é um ambiente que eu falo nesse livro, um ambiente saudável de discipulado é esse, onde pessoas constroem juntos, pessoas avançam juntos. Eu não tenho tudo, Deus não deu tudo para mim, Deus deu algo para mim, umas coisas para mim, mas Deus deu outras para você também, e isso é que faz a ligadura espiritual acontecer na vida da igreja, do corpo de Cristo, né? Esse discipulado acontece isso, ou seja, eu preciso de você, e você vai precisar de mim também, e não tem problema algum, né? Eu chegar para você, Diego, eu estou precisando, me ajuda nisso, como eu fiz, Diego, nós precisamos lançar o livro, o que você propõe, ajuda aí e tal, não sei o que, pastor, cria as perguntas, é jornalista, está aqui, então me ajudou a construir isso aqui. Então é muito importante, esse livro é sobre isso, não é sobre um discipulado carnal. Eu não acredito, Diego, que a vida de cuidado numa igreja local deve ser baseado na pressão e nem no encabrestamento, se é que existe essa palavra, né? Existem líderes que eles colocam um cabresto nas pessoas. Se a pessoa quer ir para a direita, ela tem que chegar e prestar continência. Eu posso, meu líder, ir para a direita? Esse livro mostra uma visão muito leve, muito saudável e combate, aliás, essas questões, né? Porque um discipulado saudável não é aquele onde eu torno as pessoas dependentes de mim, líder, mas é aquele onde eu construo um caminho para tornar as pessoas dependentes de Jesus. Então,
eu cheguei em Niterói, tinha uns 38 GCs. Quantos GCs tem lá agora, Sandro? 298 GCs lá agora, gente. É para aplaudir, gente, pelo amor de Deus, né? E nós estamos avançando. Não existia GC aqui. Aí nós chegamos com quantos GCs, Adriana? 5 GCs na Baixada Fluminense toda. Hoje nós estamos com 80 GCs. Com quase 3 anos de igreja que nós vamos fazer agora. Então, nós vamos só avançar, nós não vamos parar. Mas o que nós acreditamos, que temos de visão sobre isso, está tudo aqui nesse livro. Tudo. Você quer saber o que nós pensamos sobre alguém abrir a casa para receber um GC? Está aqui. Pastor, eu quero aprender mais sobre essa visão, para que eu possa cuidar também de outras pessoas. Está aqui. É um manual, um treinamento, é alimento também para a sua vida, para que você compreenda qual é a sua parte nisso tudo. Pastor, eu não sou nem líder, né? Está tudo aqui para você. São então quase 15 anos, né? 15 anos de experiência, de muitos erros, mas também de muitos acertos, né? Aqui, muita busca, muita viagem que eu fiz para poder ir a encontros de treinamentos a respeito desse assunto. É um livro, eu falei aqui, né, que foi um parto, né, demorou muito e tudo mais, para poder organizar tudo de forma bem cronológica, assim, um passo a passo para você avançar cada vez mais. Por isso que esse livro é muito especial. Eu creio que ele vai abençoar não somente as ovelhas aqui da Lagoinha Caxias, da Lagoinha Rio de Janeiro, mas vai abençoar o Brasil todo. Eu creio que é uma visão leve, uma igreja saudável, o coração de uma igreja saudável. Não é uma visão tóxica sobre cuidado, sobre pastoreio. Nós repelimos essa visão tóxica, onde líderes, pastores, eles dominam as pessoas. Não, a gente está aqui para servir as pessoas, né? E a gente vê isso aí acontecendo, essa vida pulsando no corpo, e tem dado muito certo. Momento merchan, então, pastor. Como é que faz para comprar? Dinheiro, Pix, cartão, Casas Bahia? Como é que hoje aqui, hoje aqui, eu vou estar ali depois na Store. Eu quero fazer uma dedicatória no seu livro. Quero tirar uma foto com você. Vou estar lá. A equipe lá da Store já está pronta para receber você. Preparou um cenário lindo. Nós vamos tirar foto. Então você que está aqui hoje, você pode levar o seu hoje mesmo. Já tem gente assim, tem pastores de igrejas que eu já fui falando assim: pastor, separa 200 aí para mim, mas eu só fiz 1000, né? Pastor, separa 100, eu quero 150, eu quero que todo mundo aqui tenha e tudo mais. Então, você tem que levar logo, porque pode esgotar rapidamente. Esse livro é muito prático para as pessoas. Eu quero mesmo que você seja abençoado, edificado. Você que não está no GC também, para que você conheça isso. Você que está no GC, para você o manual, que você precisa tê-lo, tá? Então ali, quem não está aqui presencialmente, pode tê-lo online. Tem lá a loja virtual da Editora Altar Books, editoraltarbooks.com, tá? Tem o link depois no meu Instagram, então aí também tem, nos comentários aqui alguém coloca. Você pode adquirir. Segunda-feira a gente já vai postar nos correios para todo o Brasil.